administrativo Douro Sul. Isto é quase como se a gente, em vez de dizer Ribatejo, dissesse Extremadura Sul. Era um disparate que até as pedras das calçadas protestavam. Mas é preciso protestar também contra esse esquecimento de uma expressão tão cheia de sedução e de valores. Ribadouro. Na semana passada falámos de cortes, que são a semente dos nossos parlamentos. E hoje vou-lhes falar dos conselhos. Os conselhos, que são a semente das nossas autarquias. Lembro-me que para falar de cortes eu lhes disse não há lugar tão indicado como Lamego. E hoje direi que para falar de conselhos nenhum lugar é melhor do que Bragança. Eu estou em Bragança e estou aqui sentado sobre uma pedra pré-histórica. Isto representa um quadrúpede, é um animal semelhante, por exemplo, ao que está em Mursa, a que chamam porca de Mursa. Há-os em toda a região, ali no Museu Grão Vasco estão vários guardados, mas é uma região grande que penetra em Espanha, numa larga zona, e só há aí. Nem para norte, para as Astúrias já não há, para sul, para as nossas beiras e para a Extremadura espanhola já não há, mas há essa grande zona marcada pela existência destas rudes esculturas. Há um mistério, a gente pergunta, mas o que é isso? Porquê é que faziam essas esculturas? E tem-se dito muita coisa, muita coisa. Naturalmente, apareceram algumas que têm gravadas no lombo inscrições romanas. Os romanos inscreveram homenagens a defuntos sobre animais, sobre esculturas deste género. E isso fez nascer a ideia de que seriam monumentos funerários. Bem, uma outra ideia é que eram tótems de populações. Outras pessoas, está escrito, um autor português diz isto, não, isto era um rito alimentar, porque, repara, isto do fiambre não é só de hoje, nós hoje, o fiambre está nos hábitos alimentares de meio mundo, mas esta zona aqui alimentou-se, desde há muito, isso sabemos, de carne de porco, é claro, dos porcos monteses, dos porcos selvagens, isto seria, portanto, uma alusão a essa riqueza. Eu, pessoalmente, penso que sempre os homens gostaram de representar aquilo de que gostam. Aquilo para que a gente pende é aquilo que nós sonhamos, desenhamos, representamos, modelamos, esculpimos. E isto, quanto a mim, pode ser uma hipótese mais. É uma alusão ao prazer da caça. Digamos, é um mito venatório que depois foi assumido pelas populações como emblema coletivo. Disso é que eu não tenho dúvida nenhuma. Aquela porca de Mursa, que ali está, serviu de centro ao aparecimento da cidade, hoje da vila de Mursa. Até há a ideia bastante disparatada de que Mursa vem de Ursa e que Ursa era aquela. É claro, nem aquilo é uma ursa, nem Mursa tem nada a ver com isso. Mas o povoado instala-se à volta da escultura. É uma bela imagem esta de Mursa, muito bela, e tem muitas histórias. Uma delas liga-se com um ditado que corria aqui na região, quando uma pessoa não tinha mesmo vergonha nenhuma, quando era um destes saltarelhos que estão em todas, vão com tudo, jogam com todos, dizia-se, pá, tens tanta vergonha como a porca da Mursa. Porquê? Porque os partidos, quando ganhavam as eleições, pintavam a porca da sua cor.
Ganhavam os progressistas e a porca era pintada de encarnado. Ganhavam os regeneradores e a porca passava a verde. Ou não sei se era ao contrário, porque eu não sei bem as cores dos partidos. Nunca soube, nem quero saber. Mas trocava de cor conforme quem ganhava as eleições. E daí a explicação: tens tanta vergonha como a porca da bursa. Agora, esta em que estou tem qualquer coisa de surpreendente. É que reparem, se aqui está realmente o tal quadrúpede pré-histórico, atrás de mim fica o fuste de uma coluna. E a coluna é a coluna do Pelourinho, do Conselho de Bragança. Quer dizer, é o Pelourinho, emblema da liberdade municipal, que conquista como pedestal, como Penedo a que se agarra e lhe dá força e o firma bem ao alto, uma escultura pré-histórica. Eu acho que realmente o Pelourinho de Bragança é o mais expressivo emblema do poder local que até hoje vi. É realmente a autoridade do município que tem na base a coesão de uma comunidade humana. Discute-se muito como é que em Portugal se caiu realmente neste o sistema dos concelhos, a origem dos concelhos municipais portugueses. Uma pergunta que já se fazia no tempo do Alexandre Herculano, como é que isto foi? O Herculano era da opinião que aquilo vinha dos municípios romanos. Os romanos, nas suas cidades, povoações mais importantes, tinham uma organização de notáveis que governava a cidade, que era o município. E o Herculano entendia que os romanos passaram, mas os municípios ficaram. Há opiniões em sentido contrário, há quem diga que não, era uma coisa, veio com os visigodos. Bom, eu penso que, de certo modo, aquela ideia do pelourinho cravado no animal pré-histórico é uma boa pista para procurar a origem dos municípios. E, no fundo, as coisas... É importante saber isto. Acho que o problema é mesmo, de certo modo, dos mais importantes da história de Portugal. O que acontece é isto. A primeira grande organização administrativa e económica que o nosso país conhece é a que realmente os romanos implantam. Mas essa organização aluiu completamente. Com os bárbaros, tudo desapareceu. Completamente tudo. E ficaram os moradores nas aldeias, acabou tudo, mas continuaram os problemas. Era preciso resolver as questões de segurança, as questões dos caminhos, as questões de levar os presos, de fazer justiça, de arrecadar o imposto. Tudo isso precisava de alguém que tratasse. E então, os vizinhos, os moradores, reúnem-se, na maior parte dos casos reúnem-se à sombra de uma velha árvore, é o Conselho dos Vizinhos. A primeira expressão que eu conheço a falar de conselhos diz exatamente Concilius Vicinorum, Conselho dos Vizinhos. E é uma autoridade coletiva que se instala e que permite que as comunidades vivam e vão resolvendo os seus problemas. Claro, quando depois vêm os reis de Portugal, ou os reis dos reinos peninsulares, estabelecer os seus estados, encontram já estabelecidas no interior do país essas comunidades de vizinhos e aproveitam-nas. Aproveitam-nas por uma razão. Era muito mais seguro e muito mais económico reconhecer como senhor da terra um grêmio de vizinhos populares que continuavam a pagar o imposto do que o abade de um mosteiro ou um senhor feudal, porque esses eram imunes, quer dizer, esses tinham um privilégio. Imaginem vocês
até que ponto isso era bom. Não pagavam impostos, não pagavam nada ao Estado. Claro que o rei conseguia reinar através dos conselhos em condições de muito maior economia do que através da instalação das honras dos fidalgos. Penso que essa será a verdadeira origem. De qualquer maneira, isso foi decisivo para a modelação da nossa tradição de Estado e até da nossa maneira de ser cidadãos. Vim dizer-lhes isto num lugar que, de certo modo, é o sacrário do municipalismo português. É aqui em Bragança, chamam-lhe a Domus Municipalis. É um nome moderno, posto pelos eruditos do século passado, quer dizer, a Casa Municipal. Mas é verdade que isto parece que inicialmente era uma cisterna muito semelhante àquela que na semana passada fomos ver a Lamego e onde ninguém pode entrar porque está na propriedade privada. Aqui, sobre a cisterna, construíram depois, fins do século XIII, entradas do século XIV, portanto, reinado del rei Dom Dinis, construíram esta sala onde os moradores tinham as suas reuniões. Sentavam-se neste banco aqui à volta, os mercadores, os fabricantes. Bragança era então uma povoação extremamente ativa. Enfim, pode-se dizer, de certo modo, uma povoação industrial. Fabricavam-se aqui sedas e veludos. Ainda o Garcia de Rezende diz que o veludo de Bragança é tão doce como uma carícia feminina. Imaginem a que tempo isso vai. Porque, é claro, quem fazia isso eram realmente judeus. E no século XVI, com a grande repressão, há aqui em Bragança centenas de vítimas. E é nessa altura, com o desmembramento da comunidade judaica de Bragança, que, enfim, desaparece a prosperidade económica da terra. Mas isto ainda é desse tempo. Esta sala, à volta da qual os mercadores se sentavam, discutiam, tomavam as suas deliberações, uma sala daqui não se vê, mas devo dizer que isto fica a 2 passos do castelo. Ali estava o castelo, onde o arrogante senhor ditava a vontade dele ou do rei, e aqui estava o centro municipal, onde os vizinhos ditavam a sua autoridade coletiva. Acho que este monumento, esta Casa Municipal de Bragança, é uma joia única em Portugal. Das coisas realmente importantes de Bragança é o Museu Abade de Bassal. Eu vim cá por 2 razões. A segunda foi o museu, porque a primeira é o Abade de Bassal. O Abade de Bassal é uma das figuras mais curiosas da cultura do princípio do nosso século. Quando ele morreu, era eu estudante e já a obra dele me interessava imenso. Recortei de um jornal que então se publicava, O Século, uma enorme notícia. Cá está, o Abade de Bassal, douto arqueólogo, morreu ontem com 82 anos. E seguia-se uma notícia enorme em que se dizia, o que aliás nessa altura muita gente sabia, era uma das grandes figuras da cultura portuguesa. Ele fez para o distrito de Bragança o que o grande Zé Leite Vasconcelos fez para todo o país. Fez o levantamento de todo o passado da região de Bragança e escreveu as memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança. São 11 volumes. Tenho na mão só um desses volumes, o volume 5º, que é sobre os judeus. E escolhi este volume não só por ser sobre os judeus, mas por causa de uma nota que eu acho muito... Tem aqui, enfim, uma obra e diz que isto é do Francisco Manuel Alves, reitor de Bassal,
antigo vereador da Câmara Municipal, antigo vogal, membro da Academia de História, do Instituto Científico, são estas linhas todas. E depois de dizer essas categorias oficiais todas que tinha, e as condecorações e os cargos, acrescenta: e um pedaço de asno, se acreditasse que essas honrarias todas douram a sua ignorância. Isto dá-nos uma boa ideia do abade, uma inteireza quase brutal, uma veracidade completa e, ao mesmo tempo, uma certa singularidade. Estou a falar junto do retrato dele, porque com toda a justiça deram o nome de Abade de Bassal ao museu fundado em 1915, o mesmo ano do Museu Arqueológico de Lisboa, deram-lhe o nome do museu. E vamos dar uma volta muito rápida pelo museu. O museu funciona no que foi outrora o Paço dos Bispos. É claro, é um paço episcopal dos fins do século XVIII, com as suas características próprias. O que hoje se pode ver é uma versão modernizada, adaptada às necessidades museológicas. Como sempre, porque nós somos muito conservadores e toda a mudança gera controvérsia. Há quem pense que ficou melhor, quem acha que ficou pior. Claro que eu não tenho aqui um juízo, porque, em princípio, não sou contra as mudanças. Lá que aquela cama do bispo me impressiona um pouco, é verdade. Vejam como ela era e reparem como está agora. Mas vale a pena visitar o Museu de Bragança para conhecer não só a arqueologia pré-histórica, que aqui é muito rica, a arte, conhecer as coleções de arte sacra, de artesanato, de iconografia local. É um museu, quem quiser entender por dentro e no fundo a alma transmontana tem que passar aqui um bom par de horas. À porta do castelo está um cavaleiro. Que cavaleiro é este? O que diz é Dom Fernando II, Duque de Bragança. Porquê o segundo e não o primeiro? A explicação é muito simples, claro. É que Bragança foi promovida a cidade porque este segundo duque assim o pediu ao rei. E pediu ao rei porquê? É preciso saber quem era este Duque de Bragança, Dom Fernando. Lembram-se de eu lhes ter mostrado na cripta de Orém aquele conde que está no seu túmulo, aquele homem carregado de ódio, o conde de Orém, Dom Afonso? Era o irmão deste. Era ele que devia ser segundo Duque de Bragança, só que morreu antes do pai. Morreu antes do pai, este era o irmão mais novo, já tinha feito uma casa lá para baixo, em Arraiolos, porque ele era conde de Arraiolos. Mas, enfim, quando o pai morreu, ele era o único irmão vivo e foi ele quem herdou o título de Duque de Bragança. Não sei se veio ou não aqui acima alguma vez, diz-se que não, e eu acredito que não, porque ele adorava o sul. Foi ele quem construiu aquele lindo palácio de Vila Viçosa, onde também já estivemos. Aquele palácio onde agora é o Museu de Caça, o primeiro dos 3 palácios assombrados. Quem tem visto a série lembra-se, ele é que é o construtor desse primeiro paço de Vila Viçosa. Devo-vos dizer que ele merece inteiramente a estátua, porque ele era um bravo e leal cavaleiro, sendo um dos homens mais ricos do país. Não se esqueçam que ele era neto do Nuno Álvares. Tinha herdado uma grande parte daquela imensa fortuna, pois, apesar disso, teve tanta repugnância
por aquela sórdida intriga política que leva à morte do infante Dom Pedro em Alfarrobeira, que pede ao rei: olha, o senhor, deixe-me ir daqui para fora, deixe-me ir para Ceuta. E foi como se fosse apenas um cavaleiro vulgar governar Ceuta durante muitos anos, onde se portou bravamente. Este homem tem algumas histórias curiosas. Eu acho que ele era notável. Mas pediu ao rei para lhe fazer Bragança cidade. Porquê? Bragança já era tão grande que merecesse ser cidade. Bom, Bragança tinha a sua importância, e já lhes disse, por causa da atividade dos mercadores judeus que aqui estavam. Mas mesmo assim, a verdadeira razão, creio que foi outra. É que o Dom João I tinha feito os filhos duques, pois o Dom Pedro era duque de Coimbra, o Dom Henrique era duque de Viseu, o Dom João era duque de Beja, e depois ao bastardo também o fizeram duque de Bragança. Mas Bragança era uma vila, ao passo que Coimbra, Viseu e Beja eram nobres cidades. E este não quis ficar atrás dos filhos legítimos e pediu ao rei: faça lá Bragança cidade. Foi assim que Bragança foi cidade. Mas de Dom Fernando há uma história que eu vou recordar-lhes. Os meus telespectadores insistem muito a dizer: nós queremos essas histórias que o senhor às vezes sabe. Vou-lhes contar uma história que é inteiramente verídica, está documentadíssima e que é muito pouco conhecida. Este duque Dom Fernando tinha uma irmã. Quer dizer, o velho primeiro duque teve 3 filhos. O arrogante Dom Afonso de Orém, este simpático Dom Fernando de Araolos e uma filha. E essa filha, também muito rica, claro, com 1/3 daquela fortuna, casou com um filho del rei, com o infante Dom João. É desse casal que nasce uma menina, Isabel, que vem a ser rainha de Castela, porque casa com o rei de Castela, Henrique II. E a história que lhes vou contar é uma história que se pode chamar assim, como se pode fazer uma santa sem querer. A história é esta. Parece que quando a nossa Dona Isabel foi casar para Castela, levava no seu séquito uma aia lindíssima, uma mulher chamada Beatriz da Silva. Era filha do Dom João Menezes, um grande fidalgo, e ela era uma mulher de uma beleza emocionante. Parece que era mesmo muito mais bonita que a rainha. De maneira que na corte de Castela toda a gente olhava, era para a safata Dona Beatriz, não era para a rainha. E a rainha, zangadíssima por causa daquele triunfo da beleza da subordinada, perdeu a cabeça e mandou fechá-la dentro de um cofre. Há quem conte as coisas de outra maneira, eu não sei a verdade, eu não estava lá para ver. Mas há quem diga que não, há quem diga que a nossa linda Dona Beatriz se portava de uma maneira tão pecaminosa que, já farta de lhe dar lições e considerando-a incorrigível, a rainha resolveu dar-lhe aquele castigo. Fechou-a dentro do cofre, de onde ela nunca mais devia sair. O pai da Dona Beatriz viu desaparecer a filha, procurou-a por toda a parte, em todos os cantos do palácio, deu volta à cidade, a rapariga não apareceu. E aí o homem tem uma suspeita. A rainha é capaz de estar metida nisto. Foi ter com ela e disse-lhe: onde é que está a minha filha? E a rainha disse-lhe: olha, está de onde nunca mais vai sair. Tu queres ver? Desceu à cava do castelo, manda uns escudeiros levantar a pesadíssima tampa do cofre e, quando esperava ver um cadáver, sai de lá, jovem e linda como sempre, a Dona Beatriz da Silva. Disse: apareceu-me Nossa Senhora fez-me este milagre de me permitir viver até este instante, mas eu juro, que de hoje em diante faço voto de castidade. E assim foi. Ela foi para um convento, nunca mais fez pecado nenhum,
quando morreu, já tinha o odor de santa. O Papa beatificou-a no século passado e aqui, há 3 ou 4 anos, não há muito tempo, foi canonizada. Era a história que eu lhes queria contar sobre como uma rainha pode fazer uma santa sem querer.